Sabe, por que que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Então, para quem não está sabendo dessa história do Lula, né, para quem, sei lá, por acaso está passando umas férias na Lua e não viu o Lula falando disso aí, nós vamos ver aqui a matéria, que é a seguinte: Lula classifica bebês frutos de estupro como monstros numa entrevista. Esta é a história do dia. Para o Lula, quer dizer, pela fala do Lula, não só o aborto depois de 22 semanas, seja por qual razão for, não pode ser criminalizado, né? Mas acho que está bem claro, né? Ele deixou bem claro que, na verdade, uma menina estuprada não abortar, isso sim é o crime. Não abortar é o crime, professor Lula, porque de um ventre de uma mulher estuprada só pode sair um monstro. Não vamos nem entrar nas várias questões episódicas que tem, que hoje, se entrar no Instagram, está cheio lá de foto de criança fruto de estupro. Né, que nasceram, estão lá bonitinhos. Adultos que hoje vivem bem. Não tem nada de monstruoso. Né? Briguei. Você está com um livro na mão aí, não tem vontade de falar. Esse livro, aqui, se você me permite, Michele, posso já mostrar antes de você falar? Esse livro aqui todos deveriam ler, olha. Eugenia e Outras Desgraças, do nosso querido J.K. Chesterton. Então, esse livro é muito bom, porque ele vai na origem do problema que nós estamos vivendo hoje. Ele escreveu, o Chesterton morreu em 1936, esse livro é do início do século XX. Então, ele identifica já na origem o problema, na semente, o problema que nós estamos vivendo hoje. E é um livro muito interessante que tem o prefácio do nosso querido KGB ausente hoje, o Bernardo Kister, o prefácio dele muito bom, aliás, o prefácio do Bernardo. E aqui ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: olha, nós podemos discutir se um assassino deve ser executado ou não. Isso é uma questão. Mas nós só podemos discutir esse assunto, se um assassino deve ser executado ou não, se nós entendermos que matar um homem é errado. Você está entendendo? Uhum. Você pode até matar um homem, tá, para exercer um... Tem pessoas que defendem a pena de morte, né? Muitas pessoas defendem a pena de morte. Mas, mesmo que você defenda a pena de morte, quem defende a pena de morte tem que ter, primeiro, essa noção de que matar alguém é errado. Né? Matar alguém é errado. E nós estamos perdendo essa noção. Sim. Nós estamos perdendo a noção de que matar alguém é errado. Porque toda discussão, Silvio, eu estou nessa de combater a esquerda há mais de 20 anos. Tá? Desde que eu me converti, desde que eu voltei para a igreja, né, que eu me aproximei do conservadorismo. Eu estou nessa há mais de 20 anos. E eu achava, até essa semana, eu achava que a esquerda não me surpreendia mais. Que tudo que a esquerda falava, fazia, não iria me surpreender, porque eu sei como o esquerdista pensa. Mas eu confesso para você que nesses últimos dias a esquerda conseguiu me surpreender com o nível de mentira, o nível de degradação moral que eles estão apresentando. Porque tudo que tem sido falado pela esquerda e pela mídia, que é uma coisa que não se é a mesma coisa, diferencia da outra, né? A gente não sabe onde começa a esquerda e termina a mídia, onde começa o governo do PT e termina a mídia, onde começa... Em suma, é tudo o mesmo balaio, né? Eu achei que esse povo não me espantava mais. E, na verdade, eu fiquei assustado até. Fiquei espantado com a degradação moral desse povo. Porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Ou seja, não olhem para o fato central, que é a morte de uma criança inocente dentro do útero materno. Ninguém permite que você olhe para a questão essencial, para o ponto mais importante de toda essa discussão, que é a vida de um bebê dentro do útero sendo torturado porque foi cometido um outro crime. Estupro. Então, para pagar esse crime que foi cometido por outra pessoa, a vítima mais inocente e mais indefesa, ela tem que entregar sua própria vida sob tortura. É isso. Nós estamos vendo, assim,
pessoas, né, que teoricamente seriam instruídas, pessoas instruídas, né, pessoas que dizem defender o bem, dizem defender a moral, dizem defender o amor, né, elas estão defendendo a morte dos seres mais inocentes e mais indefesos. Tá? E a morte cruel, não é uma morte qualquer, a morte cruel dos seres mais indefesos dentro do útero materno. Quer dizer, é isso que nós estamos vendo. Vamos fechar a questão Claramente nisso, isso. né? Vamos fechar a questão nisso. Vocês estavam falando de questão... esqueçam, quando se fala em direito reprodutivo, que essa é uma expressão demoníaca, né? Direito reprodutivo, isso não tem correspondência na realidade. Nós estamos falando do direito de matar. Dani, deu pau no retorno lá de novo. Agora, qualquer direito que existe, como dizia a grande filósofa Simone Weil, a todo direito corresponde um dever. E, na verdade, quando a esquerda defende o direito de matar, ela está pressupondo também o dever de matar. O dever de matar. Porque essa lei do deputado Sóstenes, ela se volta contra quem? Não é contra a mulher que faz o aborto, que isso fique bem claro. Não é contra a mulher que faz o aborto. Não há mulheres presas por abortar no Brasil. Porque entende-se, isso está na lei, inclusive, entende-se que a mulher que faz um aborto, ela já tem a sua punição. Ela já está se punindo. Perder o filho, né? Já é a pena. Perder filho já é a pena, meu Deus. Né? E tudo aquilo que decorre de um aborto, inclusive os estudos, né, que comprovam, né, assim, os males físicos e psicológicos de um aborto. Quer dizer, a punição da mulher já é essa, obviamente. A gente não quer punir isso, a gente quer punir o açougueiro, o médico que vai lá e tortura uma criança com uma injeção, com a agulha de uma injeção. É esse cara que nós queremos botar na prisão. Esse sim, esse cara tem que botar na prisão, porque ele é tão criminoso quanto o estuprador. Ele é tão criminoso quanto o estuprador. Com uma diferença. A vítima do estupro ainda poderia, em algum momento, se defender, poderia reagir, né? Se estivesse armada, poderia afastá-lo. Como... O bebê não tem defesa nenhuma. Quer dizer, o estupro é um crime abominável que deve ser punido com todo rigor. Nós todos defendemos penas muito maiores para o estupro. Inclusive a prisão perpétua para o estuprador. Agora, extração de piu-piu. É a melhor pena que tem. Castração. É verdade, castração. E não precisa ser castração química, porque castração química você deixa o cara meio... né? Deixa ele meio sonolento. Tem que ser... Então, esses caras guilhotina. Têm que ser tirados de circulação. Tirados de circulação. E se a pessoa defende a pena... Se é para discutir pena de morte, eu não defendo pena de morte no Brasil hoje, porque a gente sabe quem escolheria, né? Sim. As vítimas. Se tivesse pena de morte no Brasil, o Cid e o Felipe Martins já teriam recebido a pena de morte. Então, é por isso que eu não defendo a pena de morte no Brasil. Mas, assim, se você for discutir conceitualmente a pena de morte, é óbvio que o estuprador seria um cara para... Né? Mas o médico açougueiro também, entendeu? O médico açougueiro também tem que ser punido. É contra esse cara que nós estamos, que essa lei foi feita. É contra esse cara que essa lei foi feita. Tá? Michele, o que você achou da fala do monstro? Olha, Silvio, como estava conversando um pouco antes com o Briguet, né? É justamente isso. Parece que quando a gente acha que não vai mais se surpreender, eles conseguem a proeza, né, de vir com algo ainda mais terrível e surpreender com essa fala. Mas, na verdade, né, a reflexão que a gente pode fazer, sobretudo, é que essa fala do Lula foi, na verdade, vir à tona aquilo que está no coração dos abortistas, né? Porque eles olham o bebê que está no útero materno realmente como um monstro, né? Então, eles querem dar essa característica, eles querem fazer com que a sociedade olhe, né, para o bebê
como uma monstruosidade, né? Para que você crie um asco dessa criança. Como você comentou também, hoje, né, apareceram vários relatos, né, de pessoas que foram vítimas de estupro e levaram as gestações adiante, né? E pessoas que são fruto, né, vamos dizer assim, dessa violência, né? E eu vi um vídeo, até, não sei se é dos Estados Unidos, mas, enfim, estava legendado lá que o pessoal do Instagram do Salvamos Duas Vidas postou. A moça que foi a que nasceu, né, da violência sexual, e a mãe dela falou, não, para mim não tinha opção, não passava pela minha cabeça, não tinha essa opção em abortar ou não, em matar o bebê ou não, né, simplesmente era levar a gestação à frente, a mãe dela também a acolheu, e você vê, né, a emoção dela ao final do vídeo falar, né, a minha vida importou, a minha vida teve um valor. E é justamente isso. A questão, estava conversando com o Briguet também mais cedo, é que eles querem mudar, eles querem tirar o foco a todo momento, né? Então, hoje, o foco principal que eles tentam colocar na cabeça das pessoas é o termo criança, né? Para sensibilizar a população de uma maneira mentirosa, como se nós não nos preocupássemos com meninas vítimas de estupro que venham a ficar grávidas. Entretanto, cometer o crime de assassinato desse bebê não vai apagar o crime que foi cometido contra ela do estupro. O que a gente precisa entender, como o Briguet, né, falou e reforçando, é uma vida, Silvio, 22 semanas é uma vida. Então, você pega um bebê de 22... que pena que eu não trouxe aqui, deveria ter trazido o protótipozinho do bebê já com 22 semanas, que já está ali no 5º mês de gestação, que já é um bebê completamente formado. Mas se você procurar, não precisa nem procurar foto de aborto, imagem de aborto, mas se você procurar lá, coloca bebê prematuro extremo 22 semanas, você vai ver vídeos, fotos de bebês nessa idade gestacional. Qual é a diferença em matar um bebê daquele para um que nasceu ali com 38, 39, 40 semanas, que é um bebê a termo, que a gente fala, né, que já nasce nessa idade gestacional acima de 38 semanas. Qual é a diferença? É uma vida, é um bebê do mesmo jeito. Então, assim, por que está dentro do útero? Porque nós não estamos olhando para aquele bebê, ele tem menos importância? O valor dele é diferente? Para o Lula, ele é um monstro. Para o Lula, ele é um monstro. E acho que o Lula fala por todos os abortistas. Exatamente. Nesse caso. Eles olham o bebê exatamente, querem fazer a sociedade pensar, querem demonizar a figura do bebê. É isso que eles querem fazer, Briguet. Depois dessa fala, o Lula ficou dizendo, como ele sempre diz, que ele, pessoalmente, é contra o aborto. Né? Mas fica a questão, Paulo Briguet. Será? E aí fica outra questão que nós vamos discutir mais para frente, que é por que será que essa putada toda quer censurar a internet? Sabe por quê? Porque a internet não perdoa. Não apoio o Lula, não quero apoiar o Lula, porque eu acho que apoiar o Lula para mim seria trair a mim mesma. Eu fui uma pessoa que sofri muito na mão do Lula, uma pessoa que fui traída por ele. Eu não posso, em momento algum, apoiar um homem que acabou com a minha vida, certo? Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro, quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele, ele me ofereceu dinheiro para mim abortar. Que confiança eu posso ter nesse homem? O que ele pode fazer por esse Brasil? Ele foi no hospital no dia que a Luria nasceu à tarde. Ela nasceu de manhã, ele foi à tarde, mas não foi ao quarto, ele só foi no berçário. Aí no dia seguinte ele foi no quarto. Eu estava com amigas, com a madrinha da Luria no quarto, ele chegou com um amigo. Aí eu pedi para que todos saíssem do quarto e eu quis ficar com ele sozinho 1 minuto. E a Luria estava no quarto comigo. Eu peguei a Luria, entreguei no colo dele e falei, agora você mata. Porque quando ela estava na minha barriga, eu não permiti.
Não, depois de 4 anos de vida que ela foi conhecê-lo no sindicato, ele sabendo que ela estava doente pela ausência dele, ele se negou a visitá-la. Agora eu acho que esses padres que estão apoiando aí o catolicismo, que é tão contra aborto, será que estão apoiando o homem certo? Uma outra coisa, o Lula sempre foi um homem racista. Ele nunca suportou negro. No nosso tempo de namoro, ele dizia que ele detestava negro. Aparecia artistas negros na televisão, ou pessoas negras, ele ficava nervoso. Como é que ele fica hoje? Uma outra coisa que ele disse no estado de São Paulo, em julho, numa entrevista que ele deu num domingo, que o jornalista questionou ele com relação que ele disse no primeiro momento da minha entrevista, quando apareceu a minha filha, e ele disse que infelizmente ele mora no Brasil. Eu só queria passar isso para as pessoas, que eu estou aqui espontaneamente. Pois é, não precisa comentar. Não precisa comentar, tá aí o depoimento da primeira mulher do Lula, que conviveu com ele vários anos, é a mãe da Luriana, que é a filha mais velha do Lula, né, que conta aí essa história. E veja, não é fake news, porque isso foi retirado lá do blog do Noblar. E o Noblar, como vocês sabem, como é um jornalista importante da grande mídia, um homem totalmente do sistema, lulista de carteirinha, não mente. Né? O Noblar não mente. Naquela época talvez mentisse, mas agora a gente sabe que não mente. Né? É o jornalista mais honesto desse país. Então esse vídeo está lá, né, no blog do Noblar, foi retirado de lá, né? Mas como vocês podem ver, tem até a marca d'água.